Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero. A gente vai começar agora uma aula de fermentação e em seguida a gente já emenda na fotossíntese. Vamos lá? A fermentação é um processo de obtenção de energia que utiliza a glicose na ausência do gás oxigênio. A gente estudou um processo de obtenção de energia na respiração celular, em que se utiliza a glicose. Porém, na respiração celular, a gente vai precisar do gás oxigênio. Aqui não. A gente vai conseguir fazer no ambiente anaeróbico. E ela é utilizada por alguns fungos, bactérias e por miócitos, que são células musculares, como a gente vai ver. Preste atenção que ela ocorre no citosol, hein? Ela não precisa de uma organela para acontecer. Então, é por isso que bactérias, por exemplo, né, que são células que não apresentam organelas membranosas, elas vão conseguir fazer a fermentação como uma forma de obtenção de energia. E aí a gente vai ter 4 tipos de fermentação, porém a gente vai dar ênfase em 2, certo? Mas preste atenção nelas. Eu tenho uma fermentação alcoólica, onde vai ser produzido álcool etílico ou etanol. E, por exemplo, né, as leveduras elas vão fazer esse tipo de fermentação para a fabricação do vinho, do pão, da cerveja. Em seguida, temos a fermentação láctica, que vai ser produzido ácido lático e, exemplo, bactérias que vão fabricar o iogurte, e dentre outros que a gente vai ver logo mais. Fermentação acética. É produzido ácido acético a partir de bactérias que vão fabricar, né, o vinagre, tá? E o vinagre ele é oriundo do vinho. O vinho ele vai ser fermentado para se produzir vinagre. E a fermentação butírica, onde vai ser produzido o ácido butírico, são bactérias que alteram, né, a manteiga, tá? A manteiga, quando ela está ficando estragada, a manteiga velha, ela tem o verdadeiro ranço, né? Ela vai ter uma característica meio pegajosa, né? O paladar dela também, ela fica meio esquisita. E aí acontece justamente porque tem uma fermentação acontecendo nessa manteiga, por conta de bactérias que estão lá degradando, decompondo, tá? E fermentando a manteiga. Agora a gente vai dar um ênfase na fermentação láctica. Ela vai ser realizada principalmente por bactérias, alguns protozoários e fungos e pelos miócitos, que são células musculares. Utilizado na fabricação de queijos e iogurtes a partir do leite. E aí a gente tem essa sequência que vamos tentar entender agora, tá? E é uma sequência que vai mostrar como o ácido lático ele vai ser produzido a partir da glicose. Se você já entendeu o assunto de glicólise, você vai conseguir compreender também a fermentação. Elas são bem parecidas, tá? Então, eu tenho aqui uma molécula de glicose que vai ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, igual a glicólise, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, a produção, tá? De 2 ATPs. Quando você quebra essa molécula, você vai produzir 2 ATPs. 2 ADPs, né? Vão ser unidos ao 2-fosfato. E aí, você tem aqui a formação de 2 ATPs. E já te adianto, o saldo da fermentação láctica vão ser de 2 ATPs. E a gente também vai produzir aqui, ó, 2 NADH. Então, você tem 2 NAD, né, que é o aceptor de elétrons, que vai se unir aos elétrons e vamos ter a produção de 2 NADH, tá? Temos aqui, né, o ácido pirúvico, que são moléculas com 3 carbonos. E aí, o que acontece? O NADH, ele vai ser utilizado para a produção do ácido lático, tá? Então, você vai usar um NADH e vai produzir NAD desse lado, e a mesma coisa vai acontecer do outro lado. Então, os 2 NADHs que foram produzidos, eles vão ser o quê? Utilizados. E aí, o produto final vão ser 2 moléculas de ácido lático. Então, a gente vai ter, com uma fermentação lática de uma glicose, a produção de 2 ATPs e de 2 ácidos láticos. Tá aqui a fórmula, vamos prestar atenção nela. Você tem, ó, 2 ácidos pirúvicos, né? C3H4O3, a metade da glicose, vai produzir 2 NADH
mais 2 prótons de hidrogênio, tá? E aí você vai ter como saldo o ácido lático e 2 NAD, porque o NAD ele vai ser consumido para a produção do ácido lático. Simples, não? Essa é a fermentação lática, tá? Agora, ela também acontece nos nossos músculos. Sabe quando a gente faz aquela atividade física que ficamos super doloridos no mesmo dia, no dia seguinte, que o músculo ele vai ficar incomodando, aquela dor, não é uma dor óssea, mas uma dor muscular, é por conta da fermentação que a gente fez no nosso músculo, tá? Então vamos entender como é que ocorre essa fermentação. Ó, o organismo pode recorrer à fermentação lática para produzir energia em situações de esforço muito intenso e de curta duração. Então, a respiração celular ela pode não ser suficiente e você vai precisar de energia. Então, o seu corpo vai dar um jeito de conseguir com a fermentação, porque lembre-se, a fermentação também produz ATP, tá? Com o tempo de prática, você vai conseguir produzir mais mitocôndrias, tá? As mitocôndrias elas vão se multiplicar dentro da sua célula. E aí você consegue fazer mais respiração celular, tá? Mas enquanto isso não acontece, o ácido lático é aquela famosa, né? Aquele famoso dito popular: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho, tá? Então, permite obter ATP mais rapidamente, embora em menos quantidade. A gente não pode comparar com a respiração celular, né? Aqui a gente vai ter só 2 ATPs, mas já é alguma coisa. Então, acompanha aqui o desenho comigo. Então, você tem aqui, ó, a fermentação lática está acontecendo aqui, ok? A glicose está no teu sangue, ó, que vai ser o capilar sanguíneo, né? E aqui vai ser a célula, ok? E aí você consegue a glicose na alimentação. E aí a célula, ela vai receber a glicose, que vai ser quebrada em ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, ele pode iniciar o ciclo de Krebs dentro da mitocôndria para fazer a respiração celular, ou ele pode ser convertido em ácido lático. E o ácido lático, ele vai para o teu sangue, ele fica lá no teu sangue. E depois ele vai para o fígado, tá? No fígado ele vai ser metabolizado e vai ser produzido novamente com ele glicose. Ele vai ser quebrado e vai ser produzido glicose. E aí você usa a glicose novamente. O fígado ele é importante porque o ácido lático ele é tóxico. E aí ele vai metabolizar essa substância tóxica, tá? Por isso que a gente sente dor. Mas aí é que tá. A gente faz a fermentação justamente como uma saída para quando a respiração celular ela não for suficiente, tá? O restante aqui é a respiração celular, a respiração aeróbica. Ó. Tem aqui o ciclo de Krebs, e aí vai para a fosforilação oxidativa, tá? Onde a gente vai produzir, ó, aqui no ciclo de Krebs, ó, produzir o CO2. Aqui a gente vai produzir água, né? Utilizando oxigênio, ó. Produziu água, tá? Como a gente estudou na aula passada. E aqui a gente produz bastante ATP, tá? Enfim, esse é um resumo da produção de ATP pelas células musculares, que podem também fazer, no caso, não só a respiração celular, né, respiração aeróbia ou aeróbica, mas também pode fazer a fermentação lática. Vamos avançar. E vamos falar um pouquinho dos lactobacilos vivos, porque eles são importantíssimos e eles têm a ver com a fermentação lática, tá? Já ouvi falar em leites fermentados, né? O famoso Yakult, tá? Sem fazer propaganda, mas é o mais conhecido. Então, leite fermentado, porque a gente tem bactérias, tá? Naquele leite existem bactérias que estão fazendo a fermentação do leite. É uma pré-digestão, é uma quebra, tá? Do carboidrato que ele faz pra gente. E os lactobacilos vivos, eles são importantes porque ele deixa o ambiente do nosso intestino, por exemplo, propício para que bactérias benignas possam se estabelecer ali. A gente tem muita bactéria boa no nosso corpo. E quando a gente toma um leite fermentado, por exemplo, com lactobacilos, né? A gente vai ter um ambiente adequado para essas bactérias boas se instalarem. Além de produzirem também um muco que protege as vilosidades intestinais. Aqui são as vilosidades do nosso intestino delgado, tá? E aí tem suas estruturas aqui, ó.
E as bactérias, né, os lactobacilos, eles produzem uma substância que protege, tá? Nosso intestino. E aí, tá vendo como é bom? Aqui é o kefir, certo? Dá uma pesquisada sobre o kefir. O kefir é um alimento prebiótico que ele contém esses lactobacilos e podem ser consumidos de várias formas, tá? O leite tem também, só que o leite ele precisa ser aquele leite recém-extraído do peito da vaca, tá? Aquele leite que a gente consome pasteurizado, né? Ou leite UHT na embalagem, né? UHT, que é o da caixinha. Esses leites já não tem mais não, né? O lactobacilo já morreu. O iogurte tem, os leites fermentados também tem, o kefir também tem, certo? Então é importante a gente consumir esses lactobacilos porque a fermentação ela é importante para o nosso intestino, nosso sistema digestório. Agora a gente vai falar da fermentação alcoólica. Preste atenção, gente, que nossos músculos não fazem fermentação alcoólica, tá? Porque imagina só se fizessem, os atletas iriam terminar, né? O jogo, a maratona, né? Todos bêbados. E a gente não acontece isso. Eles terminam mesmo com ácido lático, tá? Não é com etanol nos músculos nem no sangue. Mas vamos lá. Então, a fermentação alcoólica funciona da seguinte forma. A gente vai quebrar a glicose, ó, tá? E da mesma forma a gente vai produzir o ácido pirúvico. São 2 ácidos pirúvicos. O NAD, né, o aceptor de elétrons, vai pegar hidrogênios com a quebra da glicose, prótons de hidrogênio, elétrons, eles pegam, então a gente produz aqui 2 NADH2, tá? Por conta que são 2 hidrogênios, né? E aqui eu tenho um ADP que vai virar ATP, então a fermentação alcoólica também produz ATP, tá? 2 ADPs mais 2 fosfato inorgânicos vão se transformar em 2 ATPs. E a diferença é que aqui na fermentação alcoólica o ácido pirúvico vai se transformar em etanol, não é em ácido lático. E para que isso ocorra, ocorre a fermentação e liberação de CO2, tá? Então, a gente produz aqui na fermentação a liberação de gás carbônico, dióxido de carbono. Então, o saldo seriam 2 ATPs, 2 moléculas de gás carbônico e 2 moléculas de etanol, tá? Então, é utilizada na fabricação de pães, tá? Existe um fermento, que é o fermento biológico. Não é um fermento químico, é um fermento biológico. Esse fermento biológico ele é um fungo, Saccharomyces cerevisiae, e esse fungo ele faz com que a massa do pão cresça. Como é que acontece? Você vai colocar os ingredientes, né? Farinha de trigo, leite, manteiga, dependendo do pão que você está fazendo. E aí você coloca o fermento, mas também coloca açúcar, certo? Coloca açúcar. Mesmo que você não vá fazer um pão doce, você coloca lá, dependendo da receita, né? Uma colherada de açúcar. E aí o fungo, ele vai consumir esse açúcar e vai produzir gás carbônico. Esse gás carbônico, ele vai ser liberado e vai fazer com que a massa cresça. Então, o crescimento da massa está ligado diretamente à produção de CO2 pelo fungo. Ah, professor, e o álcool? É produzido álcool? Mas como é feito em um ambiente aberto e você também aquece o pão, né, a massa do pão, o álcool, ele vai-se embora, né? A gente não fica bêbado comendo pão. Mas a gente consegue fazer com que o pão cresça fazendo um processo de fermentação, tá? Bebidas alcoólicas fazem, né, esse processo de fermentação, tá? E o próprio combustível etanol também é produzido a partir desse tipo de fermentação alcoólica, tá? Mas aí são feitos em um processo fechado para se manter o álcool, se manter o etanol. Agora a gente vai falar da fotossíntese, né? Como eu disse a vocês, são 2 aulas ligadinhas, certo? A primeira parte já foi de fermentação, né? A fermentação é bem simples mesmo, tá? Se você quiser ter mais informações sobre fermentação, você pode dar uma pesquisada na internet, certo? Ver como é que acontece também a fermentação acética, butírica, tá?
Mas a nível de Enem, né, que é o nosso foco, por aqui já está de bom tamanho. Depois você vai fazer as questões e vai tentar também perceber como é que a fermentação cai nas provas. Vamos para a fotossíntese, sem mais delongas, vamos para a fotossíntese. Bom, vamos falar um pouquinho da descoberta da fotossíntese. A fotossíntese é muito importante, viu? Preste atenção. Lembra desse Jean-Baptiste Van Helmont? A gente já falou sobre ele nas nossas aulas. Ele é aquele desse experimento aqui, ó. Coloca-se uma roupa suja e suada, mais trigo em um local escuro, um quarto escuro. E você vai perceber que com alguns dias a gente vai ter aparecimento de ratos, inclusive ratos adultos. Lembra dele? A gente estudou ele na Origem da Vida, tá? Ele era um médico belga do século XVII. E ele tem também os estudos relacionados à fotossíntese. Porém, nesses estudos ele acerta, tá? Veja só. Olha como foi esse experimento. Porque em ciência é assim, né, gente? É experimentação, tá? Eles fazem os experimentos, procuram ver se consegue chegar numa resposta para que se possa continuar estudando aquilo ou descartar aquela hipótese daquele experimento. Então, ele observou o seguinte. Ele percebeu que a planta, tá? Ela crescia, mas ela não crescia por conta do solo, porque o pessoal na época acreditava que era o solo que estava indo para a planta e fazendo ela crescer. Só que não é assim, tá? A planta, ela tinha uma massa logo no início do experimento de 2,3 kg, tá? 2,3 kg. E o solo, onde estava, né? Tipo a terra, né? Onde estava a planta, tinha 90,8 kg, tá? Aqui no jarrinho. E ela aguava e tal, estava no solo. E 5 anos depois de um experimento dele, percebeu que a planta estava com 76,7 quilos e o solo só tinha perdido 100 gramas, ok? Então ele chega à conclusão que não é bem o solo que está fazendo a planta crescer, tem algo por trás, tem algo acontecendo que a gente não sabe do que se trata. E com esse experimento, ele começa também a chamar a atenção de outros cientistas que começam a fazer outros experimentos para tentar descobrir qual é a da planta, por que ela estava crescendo, como ela conseguia crescer, tá? E aí, prosseguindo, a gente tem o experimento de Joseph Priestley Westphal, acredito que seja assim a pronúncia, tá? Me desculpem aí se eu errei. Ele é um pastor inglês do século XVIII. E olha o experimento que ele fez. Ele pegou ratinhos e colocou em um ambiente fechado. Em um ele deixou assim, ó, sem nada. No outro ele colocou uma plantinha. E ele percebeu que o que tinha plantinha, o ratinho não morria. Ele passava um bom tempo lá. O que não tinha plantinha, o ratinho morria. Então ele começava a perceber que a planta tinha alguma coisa a ver com a existência desse ser vivo, dos seres vivos, né? Que a planta ajudava os seres vivos de alguma forma. E ele começava a tentar entender o que acontecia. Ele fez outro experimento também. Acompanha aqui comigo. Ele colocou uma vela tampada, tá? Sozinha. E ele percebeu que a vela com o tempo apagava. Essa aqui a gente já conhece, né? Que é o do ratinho. O ratinho sozinho morria. Aqui está a planta. A plantinha está aí de boa, vivendo tranquilamente. Nesse quarto, a vela ficou acesa. O que tinha plantinha, a vela ficou acesa. E o que tinha plantinha, o rato não morreu. Então, vamos pensar aqui. A planta, ela libera alguma coisa que faz com que o fogo se mantenha. E ela também liberava alguma coisa que faz com que o rato sobreviva, tá? A gente sabe hoje em dia que, na verdade, a planta ela libera gás e oxigênio. E o gás e oxigênio ele é essencial para a combustão, tá? Se você tampa aqui, ó, nesse caso, como ele tampou, todo o gás e oxigênio foi consumido e a combustão ela acaba, certo? Nesse caso, a combustão continua porque a plantinha está liberando oxigênio.
Vamos para o próximo experimento aí, vamos lá. A gente tem aqui agora o médico holandês Jan House, lá no século XVIII. E ele vai confirmar os experimentos de Priestley, né? O experimento anterior. E ele ainda sugere que o dióxido de carbono consumido pela planta era quebrado liberando oxigênio. Muita calma nessa hora, preste atenção no que eu estou dizendo. Ele confirma os experimentos, né, do Priestley e sugere que o CO2 que é consumido pela planta é quebrado e libera oxigênio. Porém, contudo, a gente sabe que não é bem assim que acontece, tá? A gente vai entender como é que vai ser realmente, mas a gente sabe que ele estava observando, né? E as observações podem levar a erro também, né? A gente não pode confiar em tudo que nossos olhos veem, a gente pode ser enganada pelos nossos olhos, tá? Então, bora. O cientista suíço Nicolas Theodor Saussure, 1807, ele chegou a essa fórmula aqui, olha só. Que o gás carbônico mais água mais energia luminosa iria produzir um carboidrato e iria produzir gás oxigênio. É fato, isso realmente acontece, tá? Aqui tá tudo certo. Só falta balancear, mas tudo bem. Então, a gente tem aqui o gás carbônico com água, né? A planta precisa de gás carbônico, a planta precisa de água, a planta precisa de luz. E ela vai produzir um carboidrato, tá? Como a gente estuda o da glicose, vou falar muito de glicose, certo? E gás oxigênio. Mas aí, Cornelius Van Nieuw, ele colocou em dúvida a origem do gás oxigênio. Ele não acreditava na história, né, que o gás carbônico produzia gás oxigênio, por conta de algumas bactérias que levaram ele a chegar a essa conclusão. Tá? Bactérias sulfurosas púrpuras, sulfurosas porque elas usam enxofre, tá? E aí, como era que as bactérias faziam? Ou fazem, né, até hoje? Ela vai consumir gás carbônico mais gás sulfídrico, duas moléculas, mais a energia luminosa. E ela vai produzir carboidrato, água e gás enxofre. Ora, por que não produzir o gás oxigênio se o carbono está aqui? Entendem? Então, ela produziu enxofre. Então, ele chega na conclusão que não é o gás carbônico que vai originar o gás oxigênio, como foi dito anteriormente, certo? Porque se fosse o gás carbônico, teríamos o gás oxigênio aqui nessa reação, tá? E a gente vai entender, na verdade, que quem vai ser o responsável pelo gás oxigênio vai ser a água. Como aqui ele não usa água, ele usa gás sulfídrico, não vai ter gás oxigênio. Vamos com muita calma, a gente vai entender isso no decorrer dessa aula. Então, a gente tem aqui, né, a sequência, tá, ó. Gás carbônico mais duas moléculas dessa substância aqui, ó, em que o A pode ser o gás sulfídrico ou pode ser água, né, dependendo do que a gente estiver falando. A gente vai falando da fotossíntese, isso aqui vai ser uma água, um oxigênio, desculpa, e a molécula vai ser de água. Se a gente estiver falando da bactéria, né, sulfurosa, aqui vai ser um S, de enxofre. E a energia luminosa vai ser utilizada, a gente produz carboidrato, água e alguma coisa oxigênio ou alguma coisa enxofre, tá? Dependendo do que for utilizado aqui, certo? O A pode ser enxofre ou oxigênio. Por fim, a equação completa da fotossíntese vai ser essa, certo? São balanceada, do jeito que seu professor de química gosta. Então, a gente vai ter, né, a equação da fotossíntese. 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água, mais energia da luz do sol. A gente vai produzir uma glicose. A gente não, tá, gente? Isso é uma forma de expressão. As plantinhas, né, os fotossintetizantes. Uma molécula de glicose, 6 moléculas de água, mais 6 gás e oxigênio. Ok? Aqui a gente tem a fórmula química, tá? A reação química da fotossíntese. Vamos falar do cloroplasto, porque é nele que a fotossíntese vai acontecer.
O cloroplasto ele fica na folha, geralmente ele fica na folha, tá? Tem planta que vai ter cloroplasto no caule. São plantas jovens ou então as xerófitas, né? Que não tem folha, caso dos cactos, tá? Então tá aqui, ó, na célula, aqui eu tenho uma célula vegetal, a mitocôndria, olha aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um vacúolo, o núcleo, as outras organelas, né? Que é retículo endoplasmático, complexo de Golgi, enfim. E aqui em verde está o cloroplasto. Olha o cloroplasto visto no microscópio. E agora olha o desenho do cloroplasto cortadinho para a gente ver como é por dentro. Preste bastante atenção agora, se concentra, tá? O cloroplasto ele vai ter duas membranas, membrana externa e membrana interna. Aí, o citoplasma, entre aspas, tá, gente? A substância que seria o citoplasma, a gente chama de estroma. É um líquido gelatinoso com proteína, RNA, tá? Fica aqui, envolvendo essas estruturas. A gente chama de estroma. Aí, DNA também tem, viu? DNA próprio, nem comentei, tá? Tem DNA próprio. Você assistiu a aula de citoplasma, né? Viu que as organelas, o cloroplasto é uma organela, e viu que a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm a teoria ainda simbiótica que eles eram uma bactéria, nesse caso aqui uma cianobactéria, né? Que entrou na célula e vive até hoje, então tem como ela ter DNA, tá? E aí, presta atenção nessa estrutura aqui, presta atenção. Esse conjunto aqui, dessas moedinhas aqui, a gente chama de tilacoide. Vai acontecer algo muito importante aqui, viu? Tilacoide é só uma, tá? O conjunto é grana, ou grano, tá? O conjunto de moedinhas é grana, tá? Aqui tá mostrando o tilacoide em corte, ele aberto, pra gente ver como é dentro, tá? E no tilacoide, a gente tem a clorofila. A clorofila é um pigmento verde que vai receber a energia da luz solar. E graças a ela vai ser possível fazer a fotossíntese. Ó, se eu estiver falando da fotossíntese de um procarionte, a gente não vai ter o cloroplasto, mas tem a clorofila lá no citoplasma. Aí ela faz fotossíntese porque ela tem clorofila. Mas se eu estou falando de um eucarionte, que é aqueles que têm organelas membranosas, então eu tenho o cloroplasto, tá? E na tilacoide tem essa estrutura aqui, chamada de complexo antena, tá? Na membrana do tilacoide. Complexo antena, onde a gente encontra a clorofila, tá bom? E aí a gente vai conseguir fazer a fotossíntese. Prosseguindo, a gente não, tá? As plantas, os autotróficos. Mas antes de eu continuar a explicação da fotossíntese, vamos só revisar aqui os comprimentos de onda, né, da luz, né? Porque veja só, aqui a gente está vendo o espectro eletromagnético, tá? E a luz branca é uma mistura de todos os comprimentos da luz visível, tá? A luz visível é essa daqui, é o que a gente vê, certo? Essa partinha aqui é o que a gente vê. O restante a gente não vê. A gente diz que é luz branca porque a mistura dessas cores dá branco. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer um disco de Newton. A gente geralmente faz durante a aula de artes. Né? Você pega um CD e pinta o CD dessas cores aí, né? Pinta tirinhas no CD dessas cores. E aí, quando você gira o CD, a aparência que dá é que as cores vão se unindo e vai ficar branco. Porque o branco é a união das cores e o preto é a ausência de cor, tá? E aí você tem aqui a luz visível. Essa aqui é o raio gama, o raio X, a ultravioleta. Aí depois a gente tem o infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então a gente consegue ver tudo isso aqui, tá? Então estes comprimentos de onda aqui, é interessante que a gente saiba que eles existem porque a gente vai falar sobre eles durante a fotossíntese, tá? Agora olha só. Essa partezinha aqui é azul, por quê? Porque todos os outros comprimentos de ondas estão sendo absorvidos, né? O rosa, amarelo, verde, vermelho está sendo roxo, está sendo absorvido e só o azul está sendo refletido. Então, isso aqui é azul, porque essa região está refletindo o azul. Essa parte é amarela, porque essa região está refletindo o comprimento de onda amarelo e está absorvendo os outros comprimentos de onda, tá?
Aqui é rosa, avermelhado, pelo mesmo motivo. Aqui é preto, porque está absorvendo todos os comprimentos de onda. Aqui é branco, porque está refletindo todos os comprimentos de onda. Então, o que é que acontece com a fotossíntese? As plantas são verdes porque elas vão absorver todos os comprimentos de onda e vão refletir justamente a cor verde, o comprimento de onda verde, certo? Mas vamos avançar. Aí existem os fotossistemas lá no tilacoides, tá? A gente vai estudar esses fotossistemas agora. E eles são importantes para a fotossíntese ocorrer. Então, vamos prestar atenção. Daqui a pouco eu te mostro um desenho desses fotossistemas. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. O que são fotossistemas? Conjunto formado pelo complexo antena. Eu te mostrei o complexo antena ainda há pouco, tá? Ó, o complexo antena ele é feito de clorofila. Tá onde? Na tilacoide, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Cada moedinha dessa tilacoide dentro do cloroplasto, ok? Que fica na folha da planta. Então, o complexo antena, ele vai ter também um centro de reação e aceptores de elétrons. Aceptor de elétrons, a gente já ouviu falar disso, né? Lembra do NAD? Pois é, o NAD é um aceptor de elétrons. E a gente vai falar do NAD, só que com um equivalente aqui, que é o NADP, que ele vai ter fosfato nele, tá? O complexo antena são pigmentos presentes nas membranas do tilacoide que captam a luz e transferem energia para o centro de reação, onde os elétrons da clorofila são transferidos para receptores. Então, a gente vai ver isso acontecer agora com o próximo desenho. E aí, o que é que a gente vai entender aqui? Eu tenho a luz do sol, ó. A luz, tá? A energia, ela vai chegar aqui, trazendo os elétrons, que vão ser captados pela clorofila. E esses elétrons, eles vão passando, tá? Por essas proteínas que estão na membrana, tá? Mas tenha calma que a gente vai ver como é que isso vai acontecer com detalhes daqui a pouquinho, ok? Por enquanto, eu quero que você entenda. Esses daqui são os fotossistemas, tá? O fotossistema 2, depois o fotossistema 1. E que as clorofilas, elas vão estar captando aqui a energia, né? Os elétrons. E vão passando aqui, ó, pelas proteínas. E logo mais a gente entende o que é que acontece com esses elétrons, com os prótons de hidrogênio, como é que a gente vai produzir aqui ATP, tá? Então, lembrando, ó, o fotossistema 1, ele consegue captar comprimentos de onda de 700 nanômetros e o fotossistema 2 de 680 nanômetros. O PS1 é o fotossistema 1, o PS2 é o fotossistema 2. Vamos avançando. Então, as etapas da fotossíntese. São duas etapas que a fotossíntese vai ter, ok? Que é a fotoquímica, também chamada de fase clara, onde a gente vai ter a utilização da energia da luz, né? A luz do sol para a produção de ATP. E a etapa química, a fase escura. É uma fase independente de luz, na verdade. A energia armazenada é utilizada para a produção de glicose. Então, na etapa química, a gente produz glicose. Na etapa fotoquímica, a gente produz ATP. A gente não, né? As plantas. Então, veja só. Eu tenho aqui uma célula, tá? Uma célula. Aqui tá um cloroplasto, tá? E aí a gente tem a etapa fotoquímica, que vai acontecer, ó, aonde? Nos tilacoides, ok? E aqui eu tenho a etapa química, que ocorre no estroma. Vamos com calma. A etapa fotoquímica, como eu já disse, né, que ocorre nos tilacoides, depende da luz, e tem duas etapas principais, que é a fotólise da água e a fotofosforilação. Repetindo, a fotossíntese ela pode ser dividida em etapa fotoquímica ou etapa química. A etapa fotoquímica precisa de luz.
E ela é dividida em fotólise da água e fotofosforilação. Na fotólise da água, a gente vai ter a quebra da molécula de água. É nesse momento aqui que se produz o gás oxigênio. Na fotofosforilação, ocorre a fosforilação, olha. Ocorre a produção de ATP, porque o fosfato vai ser colocado no ADP para virar ATP. E ela pode ser cíclica ou acíclica. Vamos entender como isso funciona com essa imagem. Não se assuste, a gente vai tentar entender com calma. Lembra dos fotossistemas que eu te mostrei ainda há pouco numa membrana do silacoide? Pois é, eles estão aqui. Essas estruturas aqui é o centro de reação, certo? Onde a gente vai ter a clorofila. Primeiro começa com o fotossistema 2, depois vai para o fotossistema 1. Por que primeiro o fotossistema 2? Porque, na verdade, o fotossistema 2 ele foi descoberto depois, tá? Depois é que se estudou isso, que descobriu isso. Primeiro foi descoberto a segunda etapa da fotofosforilação, tá? Mas isso não vai influenciar, né, na nossa aprendizagem. Eu só quero que você entenda que vai começar com o fotossistema 2. E aí, o que a gente tem aí? A gente tem a energia luminosa, né, onde a gente vai perceber a chegada dos elétrons, ok? Os elétrons eles são captados pela clorofila. E esses elétrons, eles vão ficando cada vez mais energizados, ok? E aí eles vão subindo aqui, ó, vão ficando com mais energia. No fotossistema 2, a gente tem as clorofilas P680, porque elas absorvem, né, até esse comprimento de onda, ok? E aí, a gente sabe que quando ele fica energizado, os elétrons, né, a tendência é que ele se afaste do núcleo, porque o núcleo é positivo, os elétrons são negativos, tá? E aí ele vai subindo e ele vai sendo carregado por alguns tipos de proteína. A gente tem a feofitina, a plastoquinona, plastoquinona de novo. E aí ele chega nessa estrutura aqui, que é o complexo citocromo. E o que é que ele faz? Ele vai... Os hidrogênios, né? Os elétrons hidrogênios que subiram. O hidrogênio aqui, ele vai passar por esse complexo. E ele vai fazer a fotofosforilação. O ADP ele vai ser transformado em ATP, tá? Quando o hidrogênio ele passa por esse complexo. Sendo que durante a noite a tendência é que o hidrogênio ele retorne para a clorofila. Por quê? Porque a gente não vai ter mais, né, a energia solar. Sendo que ele não vai retornar, ele pode retornar para essa. Se ele retorna para essa, a gente tem a fotofosforilação cíclica, mas se ele não retornar para essa, ele vai retornar para outra clorofila, do fotossistema 1. Aí a gente tem a fotofosforilação acíclica. Vou repetir. O elétron está subindo, né? Ele vai recebendo energia e ele vai ficando mais energizado e aí ele vai se afastando dos núcleos. Se o elétron cair, né, quando chega à noite, se o elétron cair da onde ele foi originado, a gente diz que é o fotossistema, que é a fotofosforilação cíclica. Mas se ele cair no fotossistema 1, a gente diz que é a fotofosforilação acíclica, tá? E nesse processo a gente tem a produção de ATP, tá? Aqui, ó. Esse ATP ele vai para a fase escura, também chamada de ciclo de Calvin, fase química, ok? Agora, esse elétron ele está indo embora, né? Se ele for para a fase acíclica. Existe outra forma dessas clorofilas conseguirem elétrons, que é a partir da molécula de água. E aí a gente vai ter outra fase da etapa fotoquímica, que é a fotólise da água, ok? Revisando que
A fotólise e a fotofosforilação, elas fazem parte da fase clara, que é a fase da fotoquímica, tá? Então, você tem aqui a molécula de água, vai passar pelo complexo clivagem da água, porque a água ela vai ser lisada, por isso que é fotólise, tá? A radiação, ela vai quebrar a molécula de água. E aí, a gente vai produzir o gás oxigênio, hidrogênio e elétrons. Esse hidrogênio, ele pode vir para cá, tá? Ele pode vir para cá. Ou então para cá, na verdade, né? Para fazer ATP. Ou então ele pode vir para cá, que eu vou explicar já já o que ele vai fazer aqui, tá? Então, aí eu tenho aqui o hidrogênio que vai produzir, né? Que vai liberar dois hidrogênios e meio gás de oxigênio. Então, cada 2 moléculas de água, a gente produz um gás oxigênio e 2 H2O, que foram 4 hidrogênios, né? 2 vezes 2, 4. Ok? Continuando. Agora a gente está falando da fotofosforilação acíclica, que é quando o elétron ele cai aqui no outro fotossistema. E P700 porque ele vai conseguir capturar, né, até esse comprimento de onda, 700 nanômetros. Os elétrons eles vão passando por essas substâncias que também ficam, né, são proteínas e tal, que ficam na membrana do tilacoide. E aí o NADP, que é um carregador, né, um aceptor de hidrogênio, ele vai se ligar ao hidrogênio que está no ambiente, que foi liberado aqui, né, pela água, e vai produzir NADPH. E o NADPH ele vai lá para a fase de escuro, ou seja, para o ciclo de Calvin, também chamado ciclo de Calvin-Benson. Tem nome com força, né, para essas estruturas. E aí se começa o ciclo de Calvin-Benson usando esse ATP e usando esse NADPH. Tá? A gente tem que lembrar que nessa fase vai ter a quebra da molécula de água, tá? A produção de oxigênio. O oxigênio ele não vai ser utilizado nesse momento. O oxigênio, assim que é produzido, ele vai embora, tá? Vai embora para a atmosfera. E os ATPs que são produzidos na ADPH são utilizados no ciclo de Calvin, que a gente ainda estuda hoje. Daqui a pouquinho a gente vê o ciclo de Calvin. Vamos lá, avançando. Aqui está a membrana, mais uma vez, tá? Para contextualizar o que a gente viu agora. Aqui em cima a gente tem os tilacoides, ó, onde eles vão produzir o ATP e o NADPH, que vai para o ciclo de Calvin. E o ciclo de Calvin vai produzir NADP e ADP, né? Para ser transformado aqui em ATP e NADPH de novo. E perceba também que nessa região aqui usa-se a luz. Vai se quebrar a molécula de gás hidrogênio, a molécula de água para produzir gás oxigênio e o hidrogênio, né? Ele tá indo aqui, ó, sendo carregado por esse receptor de elétrons, tá? E o ciclo de Calvin que a gente vai estudar agora daqui a pouquinho, na verdade. E aí o ciclo de Calvin ele vai usar o gás carbônico. Por isso que a planta precisa de gás carbônico para produzir o quê? O açúcar, tá? Então aqui ele está representando ó, uma membranazinha do tilacoide, mostrando o fotossistema que a gente acabou de ver, certo? Aqui é o estroma, aqui é a parte interna do tilacoide e aqui são as membranas, a membrana, né? E aqui é o fotossistema 1, ok? Olha a água chegando e produzindo ó, oxigênio. Os elétrons sendo transportados pelas proteínas, tá? Aqui a gente tem o hidrogênio passando pelo complexo citocromo, né? Por essa estrutura aqui, ó. Para que seja fosforilado, o ADP vire ATP na ATP sintase, ok? Ou então o hidrogênio, ele pode vir para cá, se ligar ao NADP para virar NADPH e ir para o ciclo de Calvin. Vamos avançando. Agora, se a gente for na etapa química, onde está o ciclo de Calvin, a etapa química ocorre no estroma do cloroplasto, né? O que eu chamei de citoplasma, entre aspas, do cloroplasto. O CO2 ele é absorvido do ambiente e penetra nas células por difusão. Então, agora a gente vai ver como é que se usa o CO2. O ATP e o hidrogênio, né? O próton de hidrogênio com os elétrons,
produzidos na etapa fotoquímica são utilizados em diversas reações de síntese, em que o CO2 se combina com a substância de 5 carbonos para formar a glicose. E a gente vai ver isso acontecendo, tá? Vamos com calma mais uma vez. Esse ciclo lembra um pouquinho o ciclo de Krebs, né? Só que o ciclo de Krebs é mais complexo. Aqui é um pouquinho mais simples. Eu vi hoje um meme que dizia assim: não te trate como um ciclo de Krebs, quem te trata com o ciclo de Calvin. É porque o ciclo de Calvin é mais simples, né? Enfim, vamos lá. Memes à parte, vamos para o ciclo de Calvin. Calvin Benson, né? Ele não fez sozinho, ele teve um ajudante aqui. Então, eu tenho aqui, olha só, uma molécula, na verdade são 6 moléculas de 5 carbonos, que é a ribulose de fosfato, tá? A ribulose de fosfato, ela tem 5 carbonos e ela vai se ligar a 6 moléculas de CO2, produzindo então 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, PGA. Aqui essa etapa a gente chama de fixação do CO2, porque ele está fixando, está pegando o CO2, tá? E aí, esse PGA, o que vai acontecer com ele? Ele vai consumir o ATP, ó, onde ele vai produzir NADP e fosfato. Ele vai consumir hidrogênios e prótons, né, de hidrogênio no caso, que o NADPH vai virar NADP. E aí a gente vai ter agora 12 moléculas de aldeído fosfoglicérico, que é o PGAL. São moléculas de 3 carbonos, tá? Aqui tem 3 carbonos, continua com 3 carbonos, e agora a gente vai produzir o quê? Açúcar. O que é que acontece? Aqui ele pode seguir 2 caminhos. Ele pode vir para cá, né? Duas dessas 12 podem vir para cá, moléculas de aldeído fosfoglicérico, PGAL. E essas daqui produzir o quê? Ó, glicose, tá? Duas moléculas de 3 carbono produz glicose, tem 6 carbonos, que é uma matemática pura. Ou ela vai continuar, né? 10 vão continuar no ciclo. 2 vão ser utilizados para fazer glicose. 10 vão continuar no ciclo. E aí você tem 10 moléculas, a gente continua chamando eles, né, de aldeído fosfoglicérico. E aí a gente vai ter 6 moléculas de ribulose monofosfato. É só fazer o cálculo, tá? Eu tenho aqui 10 moléculas de 3 carbonos. Você vai ter 6 moléculas de 5. Fazendo o cálculo direitinho dá para entender aqui, tá? Eu tinha 10 de 3, elas se organizaram para ficar 6 de 5, tá? 6 vezes 5, 30. 10 vezes 3, 30. E aí esse monofosfato vai virar difosfato de novo. Ele vai ganhar ATP. Ele vai ganhar fosfato, né? O ATP vai ser difosfato. E aí ela volta a ser, ó, 6 moléculas de ribulose, 5 difosfato com 5 carbonos. Que se liga a essas 6 moléculas que tem um carbono, que é o CO2. E aí, agora a gente continua o ciclo. E esse é o ciclo de Calvin. E aí no ciclo de Calvin a gente vai ter a produção de glicose, utilizando o quê? CO2. Então, o oxigênio do CO2 não vai produzir gás oxigênio. Esse oxigênio aqui serve para fazer o quê? Ó, glicose. Esse carbono vem para cá fazer glicose. E esse hidrogênio vem da onde? Vem da água. O hidrogênio da água. E o oxigênio da água foi para onde? Foi para a atmosfera, lá na fotólise, certo? E essa é a fotossíntese. Então, nessa aula, a gente viu fotossíntese e fermentação. Lembrando que essa é uma aula, né, de ensino médio. Caso você siga, né, carreira acadêmica, vá fazer um curso aí de ensino superior e vai estudar fotossíntese ou vai estudar fermentação, você vai ver que é muito mais complexo do que foi explicado aqui. Muito mais complexo. Ok? Aqui a gente está se preparando para o Enem, né? E é interessante que você faça as questões
tente responder, assista a aula, né, de resolução de questões, para ver como é que ela cai, né, nas provas. Tem questões do Enem também, na resolução de questões, certo? E qualquer dúvida, pode comentar que eu vou estar ajudando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.